Deus, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra a nossa secretária, Thelma, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 13ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2017, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sob a presidência do novo deputado Álvaro Guimarães, presente os ilustres deputados Hélio de Souza, Francisco Oliveira, Francisco Júnior, Henrique Arantes, Humberto Aidar, Jean, José Nelton, Cimeison Silveira, Carlos Antônio, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos número 997, 965, ao deputado Carlos Antônio. Ao deputado Henrique Arantes, os processos 1006, 963, ao deputado Humberto Aidar, os processos 993, 964. O presidente considerou oportuno o momento para devolução de matérias. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos número 667, 876, 875, submetidos à discussão e votação, foram os mesmos aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres contrários dos processos número 755, 701. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. Foram devolvidos à mesa devidamente relatados pela diligência os processos número 702, 3599/16. Submetidos à discussão e votação separadamente, foram os mesmos aprovados. O presidente concedeu vistas aos processos 421, 538, 2000/17 ao deputado Henrique Arantes. Ao deputado Francisco Júnior, os processos número 2001, 764, 707/17. Ao deputado Carlos Antônio, processo número 556/17, todos pelo prazo regimental. À falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado. Eu quero agradecer mais uma vez a presença, número suficiente para discutir e votar todas as matérias que nós temos hoje na pauta para serem votadas e discutidas. Tem a palavra pela ordem, deputado Carlos Antônio, nosso representante da cidade de Anápolis e região toda. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, presidente. Parabéns aí por mais uma presidência de uma sessão de CCJ. Hoje, o senhor poderia colocar a PEC para nós aí, presidente, né? Já para a gente avaliar aqui, né? Ficaria, o número está bom de deputados, né, Francisco? Né? Para a gente poder avaliar. Senhor presidente, eu quero fazer a devolução aqui dos seguintes processos que estavam sob minha responsabilidade de relatoria. O processo de número 3403, que é veto integral, de um projeto do deputado Bruno Peixoto. Faço a devolução. Faço a devolução também do processo 3405, que é um veto integral de autoria, de um projeto de autoria do deputado Ernesto Roller. Faço a devolução do processo número 341, de 2017, de autoria do deputado Gustavo Seba. Também é um veto do governo do Estado. Também, senhor presidente, faço a devolução de um processo, de um projeto de autoria do deputado Gustavo Seba, devidamente relatado. Um veto também, veta parcialmente um projeto de autoria do deputado Hélio de Souza, processo de número 344, 2017. Também, senhor presidente, do deputado Carlos Cabral, um projeto de autoria dele, devidamente relatado por mim, o de número 2017, 524. Faço também, senhor presidente, a devolução de veto do governo do Estado ao orçamento do Estado, a emendas de deputados. Faço também a devolução a Vossa Excelência aqui na comissão. Muito obrigado.
Perfeitamente, deputado Carlos Antônio. Tem a palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, para poder fazer a devolução de 6 processos devidamente relatados. Senhor presidente, Não, pela deputado. ordem. Pela a ordem, palavra, pela ordem, deputado Lissauer Vieira. Boa tarde, senhor presidente, aos nobres. Cumprimentar Vossa Excelência, que recebeu, aliás, cumprimentando Vossa Excelência, estou cumprimentando todos os produtores rurais do estado de Goiás, principalmente os produtores da cidade de Rio Verde, que teve a honra de receber esta semana o ministro da Agricultura, e me parece que ele trouxe boas notícias para o povo goiano, principalmente para os produtores daquela cidade. E o senhor estava presente nessa solenidade. É verdade, senhor presidente. Ontem tivemos a honra de receber o ministro da Agricultura, os nossos 3 senadores do estado de Goiás também, e outras autoridades políticas e autoridades líderes classistas, na abertura oficial da Tecnoshow comigo, na nossa cidade, onde o ministro pôde trazer boas notícias, amenizar um pouco do problema que aconteceu nos últimos dias com relação à Operação Carne Fraca. E a gente sabe que afetou muito o nosso estado de Goiás, principalmente a nossa região, onde foi fechada uma planta em Mineiros, da BRF, mas esperamos que com muito equilíbrio, primeiramente, nós possamos resolver esse problema e não prejudicar uma região e o setor produtivo. E a feira está sendo um sucesso e a gente tem a plena certeza que será um sucesso durante toda esta semana. E aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para poder devolver algumas matérias aqui devidamente relatadas, 2016-2981, deputado Charles Bento, também 2016-3608, do deputado Bruno Peixoto, 2016-3666, do deputado Mané de Oliveira, e a 2017-868, do deputado Carlos Cabral. Pela ordem, presidente. Não, deputado. Deputado Francisco Júnior, tem a palavra. Presidente, obrigado. Só para fazer uma pergunta, cumprimentar o senhor, os demais deputados, mas eu gostaria de saber se já chegou a casa, se já está tramitando o processo de lei do orçamento de 2017, que geralmente tem alguns vetos. Esses vetos já estão tramitando. O senhor que foi o relator ano passado do orçamento, só para saber se já chegou, se já tem notícia desses vetos, se já está tramitando. Pois não, deputado, já chegou na casa, mas nós não recebemos ainda. Nós não recebemos ainda para colocar em discussão e votação nessa comissão, mas a informação que nós temos que já está na casa. Até foi bom que Vossa Excelência fizesse essa indagação, porque nós vamos, tem muitos deputados cobrando aí alguma coisa em relação a vetos que foram feitos contra proposta de deputados. Então nós vamos olhar isso, tá certo? Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado José Nelto. Senhor presidente, me parece que tem 3 projetos aqui. 2 do Poder Judiciário e um do Tribunal de Contas dos Municípios. Essa matéria já foi distribuída? Essas matérias não são de competência dessa comissão. A comissão mista é responsável pela discussão e votação. Pois da qual é presidente o nobre deputado Álvaro Guimarães. Não tem notícia não, né? Eu vou me informar aqui, um minuto só, deputado. Na comissão mista, como é que está a situação? Mas nós já... A informação que eu obtenho aqui agora, deputado Zé Nelto, é que essas matérias ainda não foram discutidas e votadas. Só vai ter oportunidade de discutir juntamente conosco quando for convocado. Certamente hoje nós vamos convocar a comissão, a comissão mista, e aí sim é o momento para que nós possamos discuti-las. Senhor presidente, será que haverá quórum na comissão mista de hoje? Nós não temos pauta aqui da mista. A mista sempre a gente convoca extraordinariamente. Eu estou achando que não haverá quórum hoje. Será que não? Não, até porque haverá a inauguração pela 3ª vez de uma rodovia que já foi inaugurada 2 vezes, 3 vezes. Quer dizer, todo ano eleitoral, o governador de Goiás, Marconi Perillo,
inaugura uma rodovia, uma obra, outra obra 3 vezes. Essa GO que vai para Bela Vista, eu assisti a inauguração dela no final, antes do período eleitoral, de 2014. Depois, como foi uma obra eleitoreira, mal feita, não sei se lá tinha também aquela questão de 15%, 1% com os tribunais, aquele rolo que sempre acontece no Rio de Janeiro, e vai acontecer em outros estados da federação. E esta obra depois foi toda refeita novamente. Agora eu quero saber qual o custo, quem é que pagou, até porque hoje tem aí uma carreata para reinaugurar novamente uma obra inaugurada, quer dizer, mais dinheiro sendo gasto à população aí com a farra do dinheiro público. Muito obrigado, velho. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Zé Nelto. Muito obrigado, viu? Mas certamente nós teremos quórum suficiente, mesmo porque quem vai inaugurar essas obras é o Poder Executivo, né? Nós estaremos aqui para discutir e votar as matérias que estão necessitando de votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, antes, deputado Carlos Antônio, posteriormente, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, em tempo, e acho que contribuindo com os trabalhos, eu fiz a devolução hoje dos vetos do governo do Estado à emenda ao orçamento. Então, até respondendo ao deputado Francisco Júnior, eu fiz a devolução aqui mesmo na Comissão de Justiça e Redação. Se Vossa Excelência entender que já pode colocar em votação, e o relatório já está devidamente assinado, acatei algumas emendas, inclusive eu fui contra o veto, algumas emendas de deputados, né? Aqueles que se manifestaram e que entenderam que as emendas elas eram possíveis de serem aplicadas, a gente manteve as emendas e foi contra o veto. Tá certo, senhor presidente? Faço a devolução, é o processo de número 2017-120. É a palavra pela ordem, deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, para poder pegar um gancho do que disse o deputado José Nelto, eu quero dar um pouco da contribuição da minha formação. Me formei em História e lá eu aprendi, na época do Antigo Egito, que os faraós tinham um hábito de trocar as placas, no caso não era placa na época, ele apagava o hieroglifo que foi feito e reescrevia que ele que havia feito aquele templo, aquele monumento, aquela pirâmide, aquela tumba, enfim, a construção que foi. Então é natural que o mais longevo tenha mais obras, mas não só por ter vivido mais, ou por ter vivido num período farto, até porque para viver muito naquela época dependia de ter estabilidade. Guerras eram muito comuns. Então, os faraós no Egito, eles tinham esse hábito de pegar uma obra que foi inaugurada por outro há 100 anos, há 200 anos, faz um pequeno reparo, ou nem isso mesmo, ele ia lá na cara de pau e trocava o hieroglifo e escrevia que ele que inaugurou, ele que construiu aquele grande monumento em louvor a Horus, a Tote, ou qualquer deus que fosse daquele panteão. E hoje, na verdade, o Zé Nelto disse que na reinauguração pela terceira vez, que ele disse, da GO 020, na verdade não é uma reinauguração pela terceira vez, ele está inaugurando um trecho, um pedaço de um trecho. Então eu acho que ele joga com marketing de uma forma muito bem jogada, que ele pega a rodovia, ele fez a secção dela em 3 pedaços e faz a inauguração em trechos, sendo que se o governador Marconi quisesse adotar da estratégia usada pelos antigos egípcios, ele iria talvez no Serra Dourada e falava que ele inaugurou, ele mudava alguma coisa nesse sentido. E não é o caso, ele adota uma estratégia de marketing, no meu entendimento, muito hábil, ele secciona a rodovia em 3 frações e inaugura cada fração a cada ano, para fazer um movimento político, fazer um barulho e ter, de fato, movimentação eleitoral e política. Presidente. Só para concluir, mais presidente. um minuto para o deputado Henrique Arantes. E o deputado Zé Nelto ainda disse que há um gasto de dinheiro público com a carreata. Aí eu já discordo dele, porque as pessoas que vão de espontânea vontade, abastecem seu carro e vão até lá e participam desse evento, né? Agora, o que a gente não pode questionar também é que ele faz uma jogada de marketing muito bem feita.
E isso, nós todos sabemos que o governador Marconi é mestre nisso. Ele faz um marketing, eu acho que ele no dia, se ele um dia sair da política, ele deveria montar uma empresa de consultoria de marketing político. Se eu estiver vivo até lá, eu com certeza contrataria, porque marqueteiro melhor do que o governador Marconi não tem. Ele vende a sua ideia muito bem vendida e as pessoas aceitam o produto e compram de antemão. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado. Você E a palavra pela ordem, deputado Francisco Júnior. Você muito breve, presidente, até porque eu acho que os projetos agora já estão preparados para votar e nós temos quórum. Mas só para parabenizar o governador por essa estrada, eu entendo que é uma estrada muito importante, ela tem interesse comercial, interesse turístico, e o que está sendo inaugurado é a duplicação dela. Mas mais do que isso, eu quero agradecer o deputado Henrique pela aula de história, parabenizar os governadores, os faraós que antecederam todos, mas dizer que mais importante que tudo isso é o povo que fica mais bem assistido, né, em toda aquela região, que ela é muito importante sobre vários aspectos, né, e que realmente ela está sendo observada, percebida. Com relação ao marketing, ele é bem-vindo, mas o marketing sozinho não se sustenta. Quando tem a estrada duplicada por baixo, aí fica um pouco melhor. Mas eu agradeço, pedi a questão de ordem, foi para agradecer a aula de história do deputado Henrique e a pergunta, a provocação feita pelo deputado José Nelto, que eu achei pertinente também. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. A palavra pela ordem, deputado Zé Nelto. Senhor presidente, já que o meu nome foi citado depois de uma aula do Antigo Egito, acredito que bem antes de Cristo, o deputado fez realmente uma história e conhece a história de Egito. Será que tem alguma múmia incorporada no governador Marconi Perillo? A gente quer saber qual a múmia que está incorporada nele e, ao mesmo tempo, dizer que tem gasto. Porque o que eu tenho visto, deputado Henrique Arantes, além do marqueteiro permanente, que é o governador, o que ele está gastando de dinheiro na televisão, no rádio, jornal, quer dizer, é dinheiro que daria para reconstruir outra rodovia, porque é caro, propaganda é caro. Então, realmente, eu acho que ele vai fazer companhia, o Marconi Perillo, próximo, o companheiro dele de marketing, que vai ensinar ele mais marketing ainda é o João Santana, que pode fazer companhia com ele, logo ele pode fazer companhia ao João Santana. Não sei aonde o João Santana está, ou aonde ele esteve. Aí ele pode aprender muito mais marketing. Pela ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem, deputado Lissauer Vieira. Senhor presidente, a gente fica ouvindo todas as discussões, deputado Zé Nelto, reclamando às vezes de inauguração de obras. Graças a Deus que nós temos, e ao governo do Estado por a sua capacidade administrativa, que nós temos obras para inaugurar. Há muito tempo, mais de 2 anos, vivemos uma crise muito grande no nosso país, e alguns estados, inclusive alguns governados pelo partido do deputado Zé Nelto, não conseguem sequer salvar a folha de pagamento e tem que parcelar a folha de pagamento dos seus funcionários. Quanto mais inaugurar obras. E nós vivemos em um momento em Goiás que o Brasil ainda não saiu da crise, ainda está engatinhando para poder ver se consegue dar a volta por cima e consegue virar essa página da crise. Mas em Goiás nós estamos inaugurando obras, retomando algumas outras obras, fazendo convênios com as 246 prefeituras, indiferente de partido político, seja do PT, do PMDB, do PSDB, qualquer outro partido, o governo do Estado está ajudando os municípios e fazendo obras. E eu falo isso porque na minha região nós temos e teremos em breve, deputado Zé Nelto, uma inauguração de uma obra muito importante que o governo do Estado deu o arranque inicial e começou a obra da G174, que é importantíssimo para a nossa região, que é uma obra de Rio Verde a Montevidéu, que vai escoar a safra da produção de grãos, importantíssimo. E daqui uns dias, muito em breve, nós teremos a inauguração e eu já faço o convite a Vossa Excelência para estar conosco lá na inauguração da obra da G174, que é tão importante quanto a GO020. Devolução de matéria, senhor. Tem a palavra pela ordem, deputado Cimeison Silveira. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. O senhor está tranquilo hoje, está light? Tranquilo hoje. Né? Muito bem. Vou entregando aqui, senhor presidente, matérias de deputados já devidamente relatadas. Entregando aqui matéria ao deputado Sérgio Bravo, tive que fazer um relatório contrário pela inconstitucionalidade, o deputado até bem intencionado, gostaria de criar mais um feriado em Goiás, já tem pouco, né? Mas nós não temos
condições de relatar favorável a essa matéria. Matérias de veto, senhor presidente, aqui eu estou relatando vários vetos contrários aos vetos. Por quê, presidente? Porque o governo ligou o vetômetro. Está vetando tudo que é matéria de deputado, e tem muita matéria boa, que eu entendo que cabe a nós, sim, como Poder Legislativo, trabalhar algumas matérias que são de interesse de Estado e são de interesse social, e matérias que não geram nenhum vínculo financeiro com o Estado e não geram nenhuma dificuldade financeira. Por exemplo, criação de dia estadual de conscientização a algumas doenças específicas, eu acho que isso é importante e nós podemos sim aprovar esse tipo de matéria. Também relato aqui um voto contra o veto, até de uma matéria do deputado Henrique Arantes, falava com ele aqui agora há pouco, uma matéria importante para trazer a transparência aos processos licitatórios. Acho que é uma matéria que cabe a nós, e então eu voto contra o veto, porque creio que são matérias importantes para o Estado, para a transparência, enfim, e que não geram ônus para o Estado. E assim sucessivamente, senhor presidente. Mais um minuto para o deputado Simeison. Semana Estadual de Combate à Corrupção, são matérias que eu não vejo nenhuma dificuldade de aprovarmos aqui, e outras matérias favoráveis ao veto. Então, devolvendo aqui matérias de interesse do deputado Virmondes, deputado Luiz César Bueno, a Adriana Corse, deputado Henrique Arantes, Nédio Leite, Francisco Oliveira, veto até do líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Então, devolvendo já devidamente relatado, senhor presidente. Tá bom, deputado. Só pediria ao nobre deputado Zé Delto, porque daqui a um pouco algum deputado pode me questionar, mas ele nem presente ele estava. O senhor registrasse a sua presença aí no nosso painel, deputado? Olha, nós já temos quórum, é claro, para deliberar, para votar. Nós vamos colocar, em primeiro lugar, o processo 0713 da Governadoria do Estado, que altera a Lei 14.715, de 4 de fevereiro de 2004. Esse processo foi encaminhado ao deputado, foi emendado ao deputado Simeison. Depois de emendado em plenário, nós encaminhamos para fazer o relatório o deputado Simeison, que foi pela aprovação da emenda, a rejeição da emenda em plenário. Nós colocamos em discussão, pediram vista deputado Luiz César Bueno, José Nelton e Hélio de Souza, mas nenhum dos deputados quis manifestar em relação ao voto em separado do deputado Simeison. Relatório do voto do deputado Simeison. Está em discussão. Senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem. Presidente, seria importante que fizesse a leitura do projeto e também do relatório do deputado Simeison. Senhor presidente. Deputado. Sua orientação, essa é a matéria que foi emendada pela deputada deputada em plenário. Sim, se quiser eu posso... O senhor tem a palavra pela ordem. Passa a matéria, por favor. Essa matéria, que, se eu não me engano, essa matéria, deixa eu ligar a memória aqui, porque são muitos relatórios, mas, se eu não me engano, é a matéria que trata dos concursos públicos, vagas destinadas a portadores de deficiência. Deixa eu só confirmar se é essa matéria. É essa? Sim, é essa matéria. A deputada, porque a matéria, ela pontua que uma vez não atingido aquelas vagas não forem preenchidas por deficientes, elas possam ser preenchidas posteriormente por pessoas sem deficiência. A deputada faz uma observação através de emenda para que essas vagas permaneçam vagas e se faça um novo processo.
Então, como nós já havíamos votado a matéria aqui, e toda a comissão entendeu que a matéria, todos estavam de acordo com a matéria, eu também entendo que, uma vez não sendo preenchidas aquelas vagas que foram destinadas aos deficientes, eu entendo que essas vagas podem ser ocupadas e o chamamento possa dar sequência a pessoas que não sejam portadores de deficiência e não tenham que fazer um novo processo, né? Então, o nosso entendimento é esse. Então, por isso, o relatório contrário à emenda da deputada. Satisfeito, deputado Zé Nelto? Pela ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, pela explicação do deputado... O senhor quer já discutir a matéria? Já quero Então, discutir a matéria. O senhor está com a palavra. Por gentileza, o projeto, por favor. Senhor presidente, esse projeto da governadoria, que ele dispõe sobre a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e define os critérios da sua admissão. O projeto este foi relatado pelo deputado Cimeison e teve uma emenda aqui da deputada Adriana Corse. E teve novamente o relatório do deputado Cimeison. Embora acho que a deputada teve boa intenção, né, nesta matéria aqui, mas eu prefiro ficar com o relatório do deputado Cimeison, porque ele é mais completo. Porque não preenchendo as vagas aí pelos portadores de deficiência, você não vai paralisar aí o resultado do concurso e o chamamento dos aprovados, com isso podendo dar continuidade ao concurso. Então eu quero aqui também externar a minha posição favorável a esta matéria do governo, e dizer que o meu voto, quando for colocado em votação, será favorável a esta matéria. Pouca coisa a ser discutido neste projeto, porque ela suprimia aqui o parágrafo 3º do artigo 1º desta propositura. Com isto, e a justificativa dela é o seguinte: em atendimento à técnica legislativa, suprime o parágrafo 3º do artigo 1º, pois as medidas adotadas através dessa propositura retiram direitos adquiridos pelos candidatos portadores de deficiência aprovados que sejam insuficientes para preencher a totalidade das vagas a eles reservados. Eu vejo aqui uma boa intenção da deputada em proteger os portadores de deficiência, mas não faz sentido. O relatório do deputado Cimeison, ele vem aqui atender, enfim, todos aqueles que prestaram concurso. Eu quero ficar com o relatório do deputado Cimeison, e na hora que o projeto for colocado em votação, eu votarei favorável a esta matéria. Muito obrigado. Está em votação. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o relatório do deputado Cimeison. Tem a palavra pela ordem, deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria, na oportunidade, cumprimentar
os demais membros dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E eu gostaria, senhor presidente, de estar devolvendo duas matérias. A primeira delas é o processo número 2017-000901, que declara de utilidade pública a Associação dos Produtores em Agronegócios da região de Bonfinópolis. A segunda é a rejeição de um veto, senhor presidente, um veto da governadoria, um projeto de autoria do doutor Antônio, que trata a respeito da obrigatoriedade de informação às gestantes sobre o seu direito de salário e maternidade. Esse projeto foi vetado pela governadoria e o meu relatório é pela rejeição do veto, senhor presidente. Eu gostaria de devolver devidamente relatado e, assim que possível, pudesse ser colocado em apreciação dessa comissão. Muito obrigado. Muito bem, deputado. Processo 2092/2016, da Governadoria do Estado, que veta parcialmente o autógrafo de lei número 187, de 7 de junho de 2016, referente ao processo 4085. Esse processo foi distribuído ao deputado Francisco Oliveira, que foi pela rejeição do veto. Quem relatou foi o então, na época, Francisco de Oliveira, deputado que não era líder na época do governo. Ele foi pela rejeição do veto. Vistas. Perfeitamente, deputado. Deputado Zé Nelto também. Deputado Zé Nelto. Processo 3237/2016, Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 352, de 6 de outubro de 2016, referente ao processo 2629. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison, que foi pela rejeição do veto. Pediram vista Luiz César Bueno, Carlos Cabral, José Nelto, Henrique Arantes, mas ninguém manifestou. Está em discussão o relatório do deputado Cimeison, que é contra a rejeição do veto. É a favor da rejeição do veto. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Registro meu voto contrário. Pois é, o relatório do... É derrubando o veto. Não, vocês falou que era para... Ele está votando contra o veto. O relatório... Ele está a favor da matéria e contra o veto. Porque eu entendi contrário do presidente aqui. Não, o senhor vai votar com o relator? Com o relator. Voto com o relator. Tá bom. Processo 0766/2017, de autoria do deputado Virmontes Cruvinel. Acrescenta o inciso 11 ao artigo 3º da Lei 13.784, de 3 de janeiro de 2001. Esse processo foi distribuído ao deputado Hélio de Souza, que foi pela rejeição da matéria. Pediram vista deputado José Nelto, Cimeison, Silveira, Francisco Júnior. E apresentou um voto em separado, o deputado Cimeison Silveira, que diz o seguinte: pelo exposto, manifestamos nosso voto pela aprovação do projeto em destaque, pede destaque, deputado Cimeison Silveira. Justamente. Ele manifesta pela aprovação do projeto e é contra a rejeição do mesmo. É o relatório do deputado Cimeison. Está em discussão. O voto em separado do deputado Cimeison Silveira.
Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Projeto 0672/2017, deputado Francisco Júnior. Dispõe sobre investigação imediata nos casos de desaparecimento de crianças ou adolescentes e da outras providências. Esse processo foi distribuído. Ao deputado Hélio de Souza, que foi pela sua rejeição. Pediram vista. Deputado Lincoln TJ e Francisco Júnior. E apresentou um voto em separado o deputado Lincoln TJ, que foi pela aprovação da matéria. Está em discussão. Para discutir, presidente. Só tem a palavra para poder discutir, deputado. 10 minutos com direito à parte de alguns... Presidente, é o seguinte, essa matéria, ela é uma matéria muito simples, que ela trata única e exclusivamente de que, em caso de apresentação de queixa do sumiço de criança e adolescente, que a polícia, de ofício, ao ser comunicada do desaparecimento, antes ainda de ter a certeza do desaparecimento, mas logo no primeiro momento, que ela possa comunicar aos órgãos de comunicação do Estado, sem custo algum, e que possa ser comunicado também, de forma especial, às fronteiras do Estado. Porque no caso de criança e adolescente, nós estamos tendo casos recentes, em que 24 horas pode ser fatal. O que acontece? Usualmente, costuma-se dar alguém por desaparecido depois de 48 horas. Usualmente, não há lei dizendo isso, mas usualmente a polícia ela começa a dar buscas depois de 48 horas, porque muitos dos que são tidos como desaparecidos aparecem. Né? Então, não há necessidade disso. Isso fica a critério do agente policial que está responsável. Porém, o que nós estamos pedindo é que, no caso de criança e adolescente, que são dependentes, havendo a reclamação de desaparecimento, que imediatamente a polícia já possa comunicar as fronteiras e os órgãos. Isso daí pode resultar na salvação dessa vida. O relatório do Dr. Hélio, ele foi elogioso à matéria, mas ele se manifesta pela rejeição, dizendo que, fazendo dois argumentos. Um, que eu não considero verdadeiro, que vai gerar, acho que foi uma falha, que criaria cargos, geraria despesa, não é o caso. E no outro, dizendo que a autoridade policial ela tem total autonomia para decidir o que tem que fazer. Eu concordo. O que nós estamos pedindo é que seja comunicado de forma especial aos órgãos do Estado, às fronteiras e às entidades policiais, por exemplo, às blitz, que estejam comunicados, o que vai ajudar bastante. Eu agradeço o deputado Lincoln TJ, que foi sensível à matéria, ele saiu agora, no dia eu não estava, ele pediu vistas também, e apresentou um voto separado. O que eu peço? Que se permita que a matéria possa continuar, que ela prospere, que a gente possa fazer essa discussão do mérito, inclusive com a própria polícia. Eu não vejo... Formalidade. Não é pela matéria, mas entendendo o veto, a rejeição que o deputado Hélio apresenta, orientado pela sua assessoria, é nesse sentido, que estaria interferindo na autonomia da autoridade policial, o que não vai acontecer, ele vai fazer a investigação tranquilamente, da forma que entender que deve ser. Mas dá um certo padrão, quer dizer, sendo criança ou adolescente, comunicado o desaparecimento, de ofício, a delegacia já comunica as demais delegacias, já comunica a Polícia Militar, já comunica aos órgãos de comunicação do Estado, que vai ficar mais atento. Então, não gera despesa, é um ofício hoje que é feito por e-mail, pelo WhatsApp, não tem despesa nenhuma, e não interfere em nada na ação policial, na investigação. Então, eu peço que o voto em separado do deputado Lincoln TJ seja aprovado, para que a matéria prospere, que a gente possa fazer essa discussão de mérito na comissão acredito que vai para a segurança pública, que aí sim, aí nós vamos conversar com as autoridades policiais para discutir se isso pode interferir ou não no mérito. Mas a constitucionalidade, eu acredito que está garantida. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação. Nós vamos colocar o voto
em separado do deputado Lincoln TJ. Aqueles que forem favoráveis ao voto do deputado Lincoln TJ, permaneça como estão. Aprovado. Temos dois projetos aqui com parecer contrário dos relatores. Vamos colocar o primeiro em discussão e votação. 0525/2017. De autoria do deputado Diego Sorgato. Estipula no estado de Goiás horário para que os semáforos funcionem em operação em sistema de alerta, com sinal amarelo piscante, nas condições que especifica. Esse processo foi distribuído ao deputado Carlos Antônio, que foi pela sua rejeição. Pediram vista? Só um deputado pediu vista, que é o deputado Lissauer Vieira, mas não se manifestou. Está em discussão o relatório do deputado Carlos Antônio. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado Zé Nelton. Processo 0705/2017, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa que faça uso direto de trabalho infantil. Esse processo foi distribuído ao deputado Cimeison, que foi pela sua rejeição. Pediram vista os deputados Lissauer Vieira, Carlos Antônio, Francisco Júnior, Humberto Aidar, mas nenhum dos deputados quis manifestar-se. Está em discussão o voto do relator. Deputados que forem... Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o voto do relator. Não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, encerro essa reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e convoco outra para quinta-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.